comemoramos a entrega da mais alta honraria da cultura campista para dois nomes mais do que consagrados dentro da nossa sociedade e do meio cultural da nossa cidade. Estamos entre gigantes hoje, né? Dois ex-presidentes da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Mas antes de começar essa fala, Ferreira, já estou te vendo aqui, a luz, né, do palco ainda bem que cega a gente um pouco, né? Porque senão quando a gente está em cena, a gente vê a plateia e fica nervoso, né? Mas eu não escrevi nenhum discurso para você. Não escrevi nada. Eu não quis escrever. E hoje eu estava, agora há pouco, me bateu um desespero porque não escrevi nada. Aí liguei para a Neuzinha, falei, Neuzinha, me ajuda, pelo amor de Deus. Mas qualquer coisa que eu escrevesse sobre você seria muito pouco diante de tudo que você representa para mim. Ele chorando. Não posso ficar. Tudo que você representa para mim como artista dessa cidade, como ser humano, como alguém que hoje está à frente da gestão dessa fundação, né, desse instrumento de políticas públicas culturais que eu sei que é tão importante, tão caro para você. É muito pontual que nós estejamos neste ano, mais uma vez, aqui dentro do Teatro de Bolso, entregando esse prêmio, né, Neuzinha, né, Neide? Porque esse teatro, ele materializa e legitima a luta de todos os artistas da sua geração que semearam o nosso caminho com flores para que a gente colhesse, mesmo que essas flores tenham muitos espinhos e nos machuquem muitas vezes. Mas é muito bom poder trilhar esse caminho e honrar a estrada que vocês construíram para a gente. E aí, quando eu digo vocês, eu estou me referindo a você, eu estou me referindo a Horácio, eu estou me referindo a Dedé Muilarte, eu estou me referindo a João Vicente Alvarenga, Leonice Pereira Barreto, eu estou me referindo a Maria Helena Gomes, minha mãe, sua melhor amiga, a quem muito nos falta. E antes de passar a palavra para o Neuzinho, eu queria dizer que nessa noite era ela que tinha que estar aqui, né? Entregando esse prêmio para você. Porque por tudo que vocês eram, né, na vida um do outro, e eu tenho certeza que vão continuar sendo. Eu não trouxe dados da sua história, Ferreira, porque você é a história, você é a nossa história, né? Tudo que eu sou, tudo que eu vivo porque eu aprendi com você, eu bebi na sua fonte, e eu tenho muito orgulho de dizer isso. Eu tenho muito orgulho de trabalhar pela cultura desse município, pensando e projetando sempre você, projetando mamãe, projetando meu pai, projetando os nossos amigos, né? E aí, com o perdão dos seus filhos que estão aqui presentes, né, dizer que você também é meu pai. Você é o pai que meu coração escolheu e sempre vai escolher. Então, a única coisa que eu posso te dizer é obrigada. Obrigada por ser quem você é. Obrigada por nunca soltar a minha mão, a nossa mão. Obrigada por estar aqui hoje, dentro desse lugar, desse espaço que para nós é tão caro. Na verdade, não tem preço, né? Esse lugar que é fruto da conquista, da força, da luta dos artistas que nos antecederam nessa vida, mas que se tornou o que se tornou, o teatro que se tornou, o relicário que se tornou para todos os artistas da nossa geração, da minha, de Neide, de Neuzinha, né, o que ele é para nós. Quem transformou esse teatro nessa preciosidade foram vocês, foi você, com a luta, né, quando vocês meteram o pé nessa porta e invadiram esse teatro numa ocupação justa, limpa, íntegra, honesta.
Quando a Arta funcionava aqui dentro, né, em pequenas salinhas aqui, onde hoje nós chamamos, né, através da sensibilidade de Neuzinha, de entrada dos artistas. Eu não sei se todo mundo aqui conheceu esse capítulo da história do Teatro de Bolso, mas ele continua muito vivo e pulsante dentro da nossa memória, né? Quando você foi preso pós-ditadura militar por crime de opinião, e quando a gente se acorrentou às grades do presídio, pedindo pela sua soltura, pedindo para que a justiça fosse realizada, fosse feita, porque não é possível que nesse país, né, as pessoas continuem tendo suas vozes caladas por manifestarem as suas opiniões. Eu me lembro bem que nesse período eu não estava morando em Campos, mas enquanto os nossos amigos estavam aqui cumprindo esse ato de amizade, de humanidade para com você, eu estava correndo as redações dos jornais do Rio de Janeiro, levando à frente essa denúncia e lutando por você da forma com a qual eu tinha em mãos naquele momento. E tudo vale a pena quando é pela amizade, quando é para fazer por você. Por alguém como você. Por alguém que entrega tudo que você entrega. Seja na polêmica, seja na vanguarda, seja na luta, seja no dia a dia, seja nos bastidores. Ferreira, Ligou? É que eu não gosto de microfone, né? Quando pisa no palco eu acho meio estranho, né? Soa mal, bate mal aqui. Então eu quero, antes de passar a palavra para a Neuzinha, porque a sugestão do seu nome para essa homenagem, né, surgiu de uma conversa entre a gente. Eu assim, cara, Ferreira não foi homenageado. Cíntia, corre lá, Cíntia. Verifica isso, porque não é possível que Ferreira ainda não tenha sido homenageado com o prêmio Alberto Lamelo. E aí a gente conferiu, levamos para a reunião e na votação, né, a Neuzinha disse, eu vou deixar a Neuzinha falar sobre isso, né? Como que as pessoas votaram em você? A gente quer saber como que alguém não votou em você, né? Como que alguém teve a coragem de não votar. Mas, enfim, Ferreira, essa fala não é uma fala institucional, não é uma fala de Fernanda, que está presidente do Concultura, de Fernanda, que está presidente da Fundação Cultural, mas é uma fala de Fernanda, sua amiga, sua filha da sua melhor amiga. É uma declaração de amor por você. Obrigada, tá? Então, falar de você, Avelina, é lembrar de quem é você, o que você fez, o que você ainda continua fazendo na vida de muitas pessoas. Quando eu estava ali em cima, eu lembrei de uma fala de Orávio, a partir de uma artista do nosso município, que comentou que não conhecia Orávio como nada. E quando eu soube disso, eu fiquei muito indignada. E aí ele chegou para mim e falou assim, da hora, comigo, ou me ama ou me odeia. E é assim com você. As pessoas que votaram em você, elas não te odeiam. Por isso você está aqui. Amor e ódio. Eu costumo olhar o ser humano pelo seu lado de luz e não pelo seu lado sombrio, que todos nós temos. E o seu lado sombrio não me interessa, porque eu nunca consegui enxergá-lo. Eu só enxerguei em você o seu lado luz. E olhe
que para encontrar, né, luz, um ser humano ateu, como assim? Não acredito em Deus? Mas eu consigo enxergar em você. E eu quero dizer algumas passagens que marcaram a minha vida para dizer quem é você. Ainda com 18 anos de idade, normalista, um jaleco, uma saia, virgem, com 18 anos. Na Praça São Salvador, caminhando atrás desse homem com uma barba enorme, levando uma cruz até a igreja. Você lembra desse dia? Eu nunca esqueci desse dia. E tentando entender por que você estava fazendo aquilo. Você é um ser humano provocador, mas você é um ser humano provocador para fazer a gente entender quem somos e o que queremos. Para argumentar com fundamento, não argumentar com assuntos vazios, sem saber o que está falando. Você marcou a minha vida quando eu ainda alisava o meu cabelo crespo, porque era chamado de cabelo duro. E hoje eu assumo a minha identidade. Você contribuiu. Você, ateu, me dizia: como assim? Você na Igreja Católica? Você está traindo a sua raça? Você está traindo o seu povo? Você não pode? Os padres tinham escravos. Você é da macumba. Você tem que seguir o povo de terreiro. E eu tenho certeza que se eu tiver de conversar com você sobre a cultura religiosa de matriz africana, você sabe argumentar. Você conhece muito mais do que nós. Assim como você argumenta com o padre, com o pastor e por aí vai. Você não é ateu pelo simples fato de que sou contra Deus, mas você tem uma escolha e um entendimento de vida. Vida e morte. Você sempre dizia que estava com o pé na cova. Ah, se eu puder estar com o pé na cova na sua idade. Porque eu costumo dizer que eu quero chegar a 100 anos, se for permitido. Isso. E falar da sua história é isso. É poder dizer para você o quanto você, como um agente cultural que entrou nas escolas, José do Patrocínio, que me fez conhecer José do Patrocínio. Eu estudava numa escola de um abolicionista e não entendia, não sabia aquele nome. Por que José do Patrocínio? Mas você me fez conhecer José do Patrocínio. Você me fez conhecer Justina, mãe de José do Patrocínio, a partir do busto que hoje se encontra na Câmara, com um projeto que, junto com o Dr. Edson, você foi o idealizador. Falar de Avelino é dizer que um ser humano, quando transforma outras vidas, mesmo não acreditando, é um ser designado por Deus, para quem acredita. Meu saudoso marido uma vez disse assim para mim, fui falar com o Avelino, vai com Deus. Ele falou assim, não, ele é muito pesado, não vai caber. Você me fez refletir quando nós, artistas, estávamos com um projeto aqui nesse espaço de teatro e montamos a falecida de Nelson Rodrigues e fomos para a praça apresentar. Se não me engano, no Dia Internacional do Teatro, que hoje quase ninguém comemora essa data, 27 de março, assim como você fazia questão de registrar esse marco, essa data, todo 27 de março, quando nós, artistas, estávamos na rua. E quando nós chegamos na praça, quase em frente à Caixa Econômica, tinha uma relojoaria.
E o dono da relojoaria, quando nos viu caracterizados para fazer a apresentação, começou a contestar. Em frente à minha loja, não. Só que nós começamos a argumentar que a gente estava numa praça, né? Era pública, o largo da imprensa, e que ele não podia. E você foi argumentar com o dono da relojoaria. E ele, com muito ódio na alma, disse assim para você: vai com Deus! E você me fez entender quando a intenção tem amor ou não. E você respondeu para ele: eu não vou com Deus, não. Eu vou com o capeta. E eu entendi por que você disse isso. Porque ele não estava desejando que realmente a gente fosse com Deus. Porque ele estava nos odiando. O fato dos artistas, segundo o olhar daquele dono da relojoaria, um bando de vagabundos querendo apresentar na frente da minha loja. Então é isso, Avelino. Você me fez entender a vida. Você me fez acreditar que eu posso acreditar nos meus sonhos, eu posso falar de igual para igual. Você me disse que quando eu me tornasse um bandista, que eu seria respeitada, porque eu tinha uma faculdade e as pessoas iam respeitar melhor o fato de eu ser um bandista. Porque até um tempo atrás, os umbandistas não falavam nessa cidade que eram bandistas. Tinham vergonha, tinham medo. E hoje, diante do preconceito, da intolerância religiosa que ainda existe, você, Avelino, me fez assumir esse lado e dizer: eu sou um bandista, sem medo. Você me ajudou a ser uma mulher de coragem. O que mais eu posso dizer de Avelino Ferreira? Você também me fez lembrar, né? Quando a gente diz me ame ou me odeie, você me disse: eu nunca deixei as minhas mulheres, elas que me largam. Mas é isso. Um ser humano como você invade a alma, atravessa a alma. E só entendendo esse lado, a gente continua lado a lado. Para finalizar, tem 2 momentos também muito bacanas. Eu vou deixar um para o final, porque eu pedi a Fernanda aqui para separar a letra de uma música. Eu fazendo pós-graduação em Psicopedagogia de Educação Inclusiva na Faculdade de Filosofia, ainda Alberto Torres. E você fazendo a pós em Filosofia. E aí eu chego um pouco atrasada, me deparo com a sua turma na minha turma. Eu olhei: o que está acontecendo? Filosofia, psicopedagogia, e era aula de psicologia. E o assunto era Freud. E eu sentei atrás da sua carteira, bati no teu ombro, você olhou para mim, a aula já tinha, né, começado, você olhou para mim, deu aquele sorriso de canto de boca, escreveu no caderno, mostrou assim para mim: que aula é essa? Aí eu só fiz assim. E, por algum momento, não vou lembrar do que você falou, mas você fez uma provocação com a professora. E ela não gostou da sua provocação. Porque você foi além do que ela estava trazendo para os universitários. E criou um climão. Fomos parar no centro acadêmico. E a aula foi encerrada. A professora não quis dar aula para a gente, lançou um trabalho.
Quando eu saí com você, você estava numa moto, né? Aquela motinha que você... Quando retornamos, uma das colegas da minha turma, não da sua, você é doida? Subir na garupa daquele homem? Ele é um louco. Falei, se esse louco é o meu amigo. E talvez vocês não tenham entendido a provocação que ele fez com a professora. E aí o trabalho, não sei se eu te disse isso, o trabalho que a professora pediu, eu acho que eu fui a única que tive que refazer, porque a professora devolveu porque você era meu amigo. Ela provocou, enfim, porque eu fiz uma fala também no dia e você disse assim, foi a única que me entendeu aqui. Enfim, quando Fernanda citou aqui a sua prisão, eu fui com muita coragem também, eu fui uma das que estava lá acorrentada. Nós fomos para 28 de março, né? Jamais imaginei que depois daquele dia eu precisaria usar máscaras por conta da pandemia, mas na sua manifestação nós usamos máscaras em protesto. Fomos para a praça, para 28 de março, no desfile cultural, pedindo a sua liberdade. E ontem também eu me emocionei muito com a presença do filho de Dom Américo aqui, né? No evento que teve do GFAC. E Dom Américo ofereceu um show no Trianon pela sua liberdade. Foi a primeira vez que eu te vi chorar. Eu não acreditava que você chorava. E aí, a música que ele cantou foi exatamente essa. Um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sono que os tornem refeitos. É triste ver esse homem, guerreiro, menino, com a barra do seu tempo por sobre seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que dói no peito, pois ama e ama. O homem se humilha, se castram seus sonhos. Seu sonho é sua vida e a vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. É triste ver o meu homem, guerreiro, menino, com a barra do seu tempo por sobre seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que tem no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castram seu sonho é sua vida e a vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Você é o meu guerreiro. Um dia você também me fez uma pergunta, eu não sabia muito bem te responder.
era uma provocação. Você dizia assim, por que vocês festejam tanto na minha família? Família que gosta de festa, por que vocês sorriem tanto? Diante de tudo que a gente passa na vida politicamente, e aí, entendendo a minha identidade, a minha história, dos meus ancestrais, foi através da música que os meus ancestrais conseguiram sobreviver a tamanha crueldade. E hoje eu entendo. Por isso a gente continua cantando, sambando, batendo, gritando e sorrindo. Porque o último filme que a gente assistiu sobre a ditadura, a frase de Fernanda Torres foi essa. Nós vamos sorrir sim. Vamos continuar sorrindo. Gratidão, meu guerreiro. Coisa linda. Linda. Saiu da Ela é alma. maravilhosa. Saiu da alma. Difícil de dizer uma coisa assim. Muito hoje não, como de costume não, tá, gente? Não preciso, né, ficar nervosos. Avelino, tô até emocionada e para mim assim, é um prazer enorme estar aqui nessa noite fazendo essa homenagem a você, junto com as minhas amigas, irmãs, parceiras de luta e você também, né, nosso irmão fraterno, amigo. Dizer assim que para Campos é um privilégio enorme de ter um homem como você. Um homem inteligente mesmo, quando fala inteligente, né? Um dos maiores filósofos do momento, agora, né? Atualmente, contemporaneidade. Quando eu falo filósofo, porque as pessoas às vezes acham assim, filósofo, qualquer um pode ser filósofo, qualquer um pode falar alguma coisa e pensar. Não, todo mundo pode pensar, refletir sobre as coisas, mas nem todo mundo pode ser filósofo. Inclusive, também, muitas pessoas falam, professor de filosofia é filósofo. A gente sabe que não é assim. E você representa a filosofia no Brasil, não só em Campos. Você é um homem que tem a maior virtude do ser humano, que é a coragem de ser, porque precisa ser, né? Não só estar no mundo, mas ser no mundo, e você tem isso. E outra coisa também, assim, eu não preparei nada, eu estou falando do coração, né? E uma coisa que Neuzinha falou, de um ateu que sabe, para mim você sabe muito mais do que a Deus, você está muito mais próximo de Deus do que muita gente religiosa. Eu tive uma experiência, vou ser rápido, eu tive Covid e fiquei, digamos assim, um pouco mal, e foi um período que estavam morrendo 3.000 pessoas por dia em Campos, os hospitais todos lotados. E Avelino me ligou, várias pessoas diziam assim para mim, eu vou orar por você, Neide, a única coisa que eu posso fazer é orar por você. E Avelino me ligou e falou, Neide, fala como que você está sentindo, porque eu vou mover terra, céus, tudo, eu vou conseguir algum lugar no mundo para internar você não fica passando mal em casa, não. Então, assim, ali eu tive a maior prova de amor, né? Porque amor é isso, é você cuidar, se preocupar, né? Então vai além de você só pensar, vou orar por você. Claro que isso é muito bem-vindo, né? Quando a pessoa fala, estou um pensamento positivo por você, mas quando a pessoa é dedicação mesmo, que só quem faz isso é uma mãe, é uma irmã, é uma pessoa muito, né, próxima da outra. E aí ele falou para mim, a gente, sabe por que, Neide, que eu estou falando isso com você? Porque a gente não pode ficar sem você. Aquilo para mim, eu melhorei, assim, a minha febre foi embora, porque é muito bom ouvir isso, João Amigo. Então, obrigada por você existir, né? Como diz Schopenhauer, você bem conhece esse pensamento dele, que fala que o filósofo, o artista, que é o verdadeiro filósofo, né? Que está perto da arte, e a arte antecede
a filosofia na sua vida. Então, você, filósofo, 2, 3, 4, 10 mil vezes. Obrigado por assistir. Obrigado por fazer parte da nossa vida. Te amo. Eu sei que a gente vai passar alongando muito, né? Silvinha que falou que a gente não pode ser longo, senão fica enfadonho. Mas Silvinha, não tem como, Silvinha. É impossível. E aí, eu e Neuzinha, a gente tem uma sintonia, né, de almas, né, minha irmã? Que é muito grande. Aí Neuzinha já me joga uma intriga que queria cantar uma música do Fernando. E aí eu falei, pô, Neuzinha, eu também quero. E aí, então vai ter cantoria, então eu também vou cantar. E aí, porque Nana tá aqui nessa direção. E aí, onde está Nana, onde está Ferreira, onde está Neuzinha, onde está... A gente quer cantar, porque, né, eles uma vez disseram para mim que eu sei cantar, né, Ferreira? A gente cantou, encantou, né? A gente me disseram que eu sei ler poesia, que eu sei cantar. E aí, das muitas coisas lindas, encantadoras e difíceis e duras também, que Ferreira me apresentou, né, junto à grande, profunda e impermanente amizade com a minha mãe, existe um cara chamado Belchior. E eu nunca mais cantei nada de Belchior, porque cantar Belchior, até ouvir às vezes, né, me joga num lugar de saudade muito grande, né, porque Belchior foi o último cara, o último artista, o último cantor que eu ouvi junto com a mamãe antes da doença dela, né, antes da partida dela. E a gente estava na cozinha de casa, né, e ela tinha um tablet, né, que ela já não estava enxergando muito bem por causa dos problemas de visão. E aí ela colocava tudo ali naquele tablet, né, e ela colocava o YouTube. E aí a gente ficava ouvindo, né, enquanto estávamos em afazeres domésticos ou não. Na maioria das vezes a gente não estava, a gente era, né, minha mãe era péssima dona de casa e eu herdei isso dela, né, a gente não sabe ser dona de casa, né. Então, no dia que eu me despedi dela, eu cantei essa música. E hoje eu vou cantar de novo. E aí, se vocês souberem, canta com a gente. Porque eu acho que essa música fala muito sobre vocês, sobre você e sobre a geração de vocês que tanto nos ensinou. Se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue e de América do Sul. Por força deste destino, um tango argentino me vai bem melhor do que um blues. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76. Eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Seu canto torto, que a sua faca continue cortando a carne de quem precisa. Pode chamar, Antônio? Quem você fala? Então, Alcimar, por favor, Antônio veio aqui avisar que Alcimar queria dar uma fala, antes da gente passar para você, meu guerreiro. No palco eu não posso subir. Gente, uma boa noite, eu sou o irmão dele, todos sabem, né? E a homenagem foi emocionante de todas as áreas, mas ficou um hiato, ficou uma falha. Então eu quero dizer aqui que na década de 70, nós morávamos no Rio, no auge da ditadura, e não que a gente fosse envolvido, mas não tínhamos esse conhecimento ainda. Mas lá nós conhecemos um campista
que fez a gente conhecer algumas pessoas que tinham sido exiladas, que estavam voltando, algumas pessoas do movimento de oposição. É claro que na mão do Adão Pereira Nunes, era campista, morava no Rio. Muito bem. Depois ele foi para Belo Horizonte, eu voltei para Campos, um tempo depois. No final da década de 70, ele estava em Campos. Naquele período, os jornais tinham grande importância. E nós, Campos, teve sempre muitos jornais. Monitor, a Notícia, a Cidade, posteriormente a Folha, logo em seguida. Nós tínhamos duas pessoas, dois jornalistas. Folha do Comércio e Folha do Povo também. Então foi mais um antigo jornalista. Nós tínhamos dois jornalistas que tinham uma visão social boa, uma visão social parecida com a nossa. Um era o Aravo de Campos Soares, naquela época, eu não sei se ele trabalhava já na Folha, era editor, e o outro era o Ferreira. Ele dava voz a quem não tinha aonde falar. Ele começou a entrevistar trabalhadores, começou a entrevistar pessoas de bairro assim, que não tinham espaço nenhum, mas tinham o que falar. E aí abria brecha no jornal A Notícia, né, principalmente. Ele abria uma brechinha, botava uma materinha lá, botava outra aqui, e começou aquilo. Aí nós começamos, a redemocratização do país começou, e nós começamos a mexer com os sindicatos, a voltar. A associação, não podia ser sindicato, era a Associação dos Servidores Municipais. Nós tivemos, ele teve uma importância muito grande lá, para começar aquilo, com o Iaro, com os servidores que tomaram a frente da associação, no caso, mas ele sempre instigando, fazendo matéria de jornais, o jornal proibia, então ele dava o jeitinho dele, um dia botava uma matéria, outro dia botava outra, e foi isso nos sindicatos comerciários, a luta para tomar os comerciários renovarem lá a direção, a diretoria, foi muito grande e ele teve uma grande participação, tanto no bastidor, quanto também botando isso na imprensa. Porque se não dava, a imprensa não existia. E aí os jornais, na época, os rádios também tinham muita importância, muito mais do que tem hoje, embora hoje também seja importante a rádio, mas tinha muito mais importância, eles repercutiam as notícias dos jornais. Então, quando você botava a matéria ali, também saía nas rádios. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais teve movimentos, entrevistas e tal, ele participando junto, portais. Depois, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Açúcar era poderosíssimo, as usinas abertas, e tinha uma expressão muito grande, uma força muito grande, e nós, aí junto com outros grandes campistas, Ivan Serra, Zé Maurício Linhares, um outro grupo que ficava por trás para organizar a chapa, para entrar no sindicato, para brincar, para organizar a eleição do sindicato. Ele era o principal nome nosso para destacar aquilo na imprensa, para divulgar. Depois teve o movimento dos partidos novos. E nós aí começamos a falar em Brizola, falar das lideranças que voltavam para o país. E aqui em Campos, nós fomos fazer o PTB, o grupo, mas sempre na imprensa, o Horácio ajudando, sim, mas principalmente o Ferreira, que estava ali fazendo as matérias, puxando, botava um, botava outro, instigava uma associação de morador aqui, outra ali. Então eu quero destacar esse lado, que aquele momento, ele foi, como jornalista, ele foi cidadão passando, mas ele foi de extrema importância naquele período áureo aí dos jornais de Campos. Ele teve uma expressão muito grande, ajudou muito na redemocratização aqui, no movimento de redemocratização aqui de Campos, e aí com todo o movimento político que depois se desenrolou com Brizola e tal, e ele teve uma participação muito efetiva. Então eu quero deixar isso registrado no passado, esse momento, e não é do conhecimento dessas jovens, né? Claro, né? Essas meninas, né? Posso dizer assim. Mas, então eu pedi a palavra exatamente para destacar esse lado aí. E é o nome, como Avelino Ferreira, Avelino Polêmico Ferreira, né? Polêmico ele sempre foi de todos, mas instigando sempre a que as pessoas lutassem por seus direitos, que tivesse espaço. Então, aquela questão de trabalho análogo à escravidão, hoje é análogo à escravidão. Naquela época era quase escravidão mesmo. Teve uma matéria na Fazenda Badia,
era da usina São José, que 2 trabalhadores de lá, um trabalhador de lá caiu, não sei o quê, foi gente desmaiado, ele tinha morrido de fome. No corte de cama, às 10, 11 horas da manhã, quando chegou no hospital, ele tem que lá que morreu de fome. Quem que foi lá, que buscou a família, que botou no jornal, que puxou? O professor Raimundo, esse que... Ferreira. Então, ele foi de muita importância naquele momento para nós, da oposição, para nós que estávamos querendo ver que o Brasil melhorasse. Infelizmente não melhorou, mas de qualquer forma, nós lutamos muito naquele período e Avelino Ferreira realmente foi um dos próximos, uma das pessoas mais importantes naquele tempo. Como eu disse, só tinha 2 pessoas lá. Era o Horácio Si, mais comedido, tudo, mas também com uma força de opinião muito forte, muito respeitada dentro do jornalismo, mas o Avelino Ferreira, com aquele arrojo, com aquela vontade dele, ajudou os sindicatos a fazer greve, ajudou tudo, se expôs em tudo. Então é isso aí, eu queria deixar só para complementar o que essas jovens falaram tão brilhantemente, apresentaram pelo Avelino Ferreira. Agora chegamos ao momento da entrega. Meninas, por favor, continuem. Agora é o momento da entrega. Fico muito sensibilizado com tudo que foi falado. Essa do meu irmão, que se recusou a subir no palco, não sei porquê, mas... o homem de teatro aqui sou eu. Ele contou um pedacinho da história política, né? E agora, a importância da cultura, diretamente ligada à cultura, e desse teatro. Fiquei muito satisfeito quando eu soube que a entrega desse prêmio Roberto Lamego. Primeiro, não acreditei que o Conselho de Cultura ia votar em mim. Eu sou uma figura maldita, né, desde sempre. Graças a Deus. Mas junto com o Wilson Paes. Vocês não sabem, claro que não sabem. Silvinha sabe que eu falo com ela. Né? Frederico, menos. Aliás, eu conheço o Wilson Paes, depois o Wellington Paes, depois Silvinha Paes, depois Frederico Paes. Eu era amigo do Wilson. Aí, quando eu soube que ele recebeu o prêmio junto com o Wilson em memória, eu fiquei muito satisfeito, porque o Wilson, como meu irmão Alcimar falou, nós éramos, né, eu fiquei muito amigo de Adão Pereira Nunes, né, quando ele voltou do Chile, porque ele saiu daqui com a I1, que ele foi caçado, né, fugiu, usou o nome de Manuel, porque Adão Manuel Pereira Nunes, né, então ele usou o nome de Manuel e conseguiu ir. E chegou ao Chile. No Chile ele faz amizade com muita gente, inclusive com Allende. Só que em 73 Allende é derrubado e ele teve que sair de lá, senão o Pinochet ia acabar com ele. E tantos outros, né? E ele volta. E estava fazendo justamente 10 anos da cassação, que a cassação era por 10 anos. Só que ele não podia ser cidadão. O cara que era cassado, né, mesmo depois de passado o tempo, ele não podia clinicar, entendeu, Hélio? Ele não podia clinicar, ele não podia trabalhar. E morava na Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, no apartamento de Ipanema. Aí o que é que ele fez para ajudar as pessoas, como ele fazia aqui em Campos desde sempre, e aí me lembro muito o Wilson também. Ele começou, arranjou um escritóriozinho, né, um consultóriozinho numa farmácia, na Gávea,
e atendia o pessoal da Rocinha. Aí vinha aqueles pretinhos, tudo pobrezinho, coitado, descendo a Rocinha para se consultar com Adão Pereira Nunes num escritóriozinho, na verdade, um consultóriozinho que ele fez na farmacinha ali, né, na drogaria. E a alegria dele era atender as pessoas, ele não tinha dinheiro para pagar, nem nada. E a gente trabalhava na livraria, meu irmão, e ele lança o primeiro livro dele lá, que é Conversa de Plantão. E me deu um apelido de Garruchão, que era uma vara de tocar boi, né? Cabeludo, eu tinha um cabelo grande na época, né? E uma vara, né? Pele e osso só, era o Garruchão. E depois até o pessoal acostumou a me chamar de Garruchão, o pessoal do Brizola. Quando o Brizola volta, a gente cria o partido, e aí ele, Neiva Moreira, Darcy Ribeiro, aquela turma toda, né? A gente conviveu durante um bom tempo, né? E chamava de Garruchão. Então, quer dizer, são momentos que meu irmão lembrou, que a memória também vai fugindo, a gente vai ficando velho, quer dizer, eu não sei, eu nunca vou chegar à idade web, né? A idade irrita, a idade da mãe, da sua mãe, não vou chegar. 94 anos, tá doido. Não chego não aguento não. Como o Neuzinho falou, eu digo que estou com o pé na cova, mas é verdade. Esperando para não chover, porque se chover pode escorregar o barro ali, entendeu? Eu caí, eu falei, não, dá um tempinho a mais. Mas aí eu falando dessa casa. E hoje eu vejo aqui, eu vejo meus sobrinhos, minhas filhas, né? Minha neta, veio do Rio de Janeiro, fez questão ali, embora hoje, ontem fez questão de falar, não, eu quero ver, tá, Letícia, jogadores de vôlei. Eu tenho 8 netos, 7 filhos. Estou usando até uma roupa aqui que minha filha me deu de presente ontem, falando, não, você vai de roupa nova para receber o prêmio. Ela e o marido dela, o Flávio, Kalinka. Kalinka é a minha primeira filha, tem 50 anos. O cara de vida. A mais nova tem 16, 17, né? São 7. E 8 netos. A mais velha tem 25 e o mais novo tem 8 anos, não é? E o bisneto? Bisneto tem isso, tem uma bisneta. E 4 casamentos, então não foi, né? Todo e tal. São 4 casamentos. E agora o 5º, né? 3 anos que eu conheci aqui nesse teatro, fazendo uma homenagem a mim. A musicóloga, né? Pianista, professora, doutora Beth Rocha, que é uma, né? Que era da Blue Sound, que é uma pessoa maravilhosa. Está no Rio de Janeiro, foi o aniversário do filho dela, né? Que ela também é divorciada. E pessoa maravilhosa. Hoje é o aniversário da minha irmã, Alcineia, que também fez questão de vir aqui, muito cansada. Alcineia tem 72 anos hoje. É a segunda, eu sou o mais velho. Mamãe, você falou em 3 filhos, Silvinha. Mamãe, com 30 anos, tinha 7 filhos. Né? E aí surge a pílula anticoncepcional. Olha que maravilha. Mas aí eu já estava esperando o último. Né? Com quem eu não falo desde 98. Que é um traidor dos nossos princípios. Né? Não posso falar isso, né, meu irmão? Né? Posso falar isso? Não. Faz o corte. Faz o corte. Quantos livros escreveu? Quantos livros? Não falou dos livros. Quantos livros? Tá. Fala os amores. Chico já Melhor falar dos amores. Não lembrando. Então, não, mas o teatro, esse teatro aqui é uma casa sagrada. Nós prestamos homenagem sempre
quando Neuzinha falou da comemoração dos 27 anos do Dia Internacional do Teatro, 27 de março, a gente sempre prestou homenagens aos criadores desse teatro. E isso aqui era do marido de José Haddad Monteiro, não é? Jorge. Ele era o presidente, né, que na verdade era um cordão carnavalesco, era um barracão. Clube Tenente Plutão. Tenente do Plutão. Isso aí. 13 horas. Que aí aqueles cordões já não existiam mais. Eles resolveram então fundar a Asta, porque o Trianon era tão grande que ninguém conseguia nem alugar o Trianon, nem ficava 6 meses ensaiando para apresentar um dia do teatro. Também não valia a pena, não era isso que as pessoas queriam, né? O teatro amador, ele não está usando grana nem nada. Então, tinha que apresentar pelo menos umas 2 semanas, 3 semanas, né? E aí criaram esse teatro, as poltronas, não essa, porque foi substituída, mas compraram por rifa. Esse prédio aqui são 2, um na frente e aqui nos fundos é outro prédio. São prédios fininhos, né, compridos, comprados pelos artistas, né, faziam bingos, etc. E o saudoso Prado Tavares era um dos, né, que a gente sempre está lembrando. E Horácio, que era um dos mais novos. Horácio está com peixe, sim, está com o pé na cobra, mas era um dos mais novos, não é? E Horácio é meu amigo, meu compadre. E ele foi contra dar esse teatro para a prefeitura. E não havia condições de reforma, não tinha dinheiro. Aqui a ditadura, né, você sabe que foi terrível, proibiu muitas peças, proibiu até peças infantis. Entrava aqui, isso na década de 80, para você ter uma ideia. Já chegou a querer bater em artista aqui dentro, no camarim, e proibiu aqui até peça infantil. Era loucura. Xuxo, Winston Xuxo, nosso amigo, que tinha um persona, foi um dos caras mais censurados. Todas as peças dele foram proibidas. Me lembrava o Plínio Marcos, em São Paulo. E Horácio era um revolucionário na área teatral da época, né? E aí, com ele, nós retomamos o teatro, a Asta, né? Reativamos a Asta em 83 e arrombamos a porta do teatro, entramos. Zezé era o prefeito, ia chamar a polícia, mas aí o governador era o Brizola. A polícia já não perseguia mais artistas nem nada e nós tivemos sorte. A gente ia acabar brigando e apanhando. Aliás, eu apanhei muito da polícia e fiquei com couro duro, né? Assim, acostumado a apanhar da polícia. De detenções e prisões também foi terrível. Até lá em frente ao fórum, né, um dia, o coronel falou assim, esteja preso. Aí me prenderam, eu nem sabia que tinha uma prisão ali dentro do fórum, lá atrás do fórum, mas fiquei lá. Né? Então, mas tudo bem, peguei 14 anos, mas só fiquei 12 dias também. Né? E aí, como não tem cela especial, Silvinho, eu fiquei com 14 presos. Aí um era estuprador, o outro era um assassino tal, o outro era isso, mas já tinha cumprido parte da pena. Então era uma cela com 14 pessoas, né? E tudo na gambiarra, para esquentar café, botava aquele ferro assim na luz do gato, né, e tal, blá, blá. Loucura. Mas foi uma experiência, então, eu aproveito esse momento para aprender. A gente aprende mais no sofrimento do que na bonança. Tá? Quando está tudo bem, a gente quase que não aprende. E o que Fernanda falou, eu quero dizer que Fernanda é uma filha que eu tenho, conheço desde quando nasceu, não é? Em 79, e sempre a considerei como filha, uma pessoa que tem um carinho enorme. Já fiquei aborrecido com ela algumas vezes, claro, em defesa de Lena, que as pessoas pensavam até que era minha amante, nunca foi. Eu nunca transei com Lena, entendeu? Aliás, eu sempre tive casado desde 20 anos, nunca traí minha mulher.
Eu sou aquele cara conservadorzão mesmo, assim, tal, não é? Já fui chamado até no palco aqui de bicha, de viado, de idiota, porque eu recebi algumas cantadas e eu não aceitava. Sabe como? Eu misturava as coisas, né? E não é por isso, tá? Porque é artista, né? Todo mundo é artista, é maconheiro, puto e viado, né? Então, comigo não funciona. Então, eu sempre fui muito... E nem parece, pela parede que disseram aqui que eu sou provocador, sou isso, aquilo, tal. Nada, eu sou conservador, né? Minhas roupas sempre foram, né? Ultimamente, quando eu vi uma foto que saiu aí de bermuda, todo mundo estranhou aquele lindo de bermuda. Sabe que eu não usava camisa de manga curta, eu sempre usava terno. Teve uma época, Silvinho, que era cachimbo, bengala, chapéu, colete, relógio de bolso. E a saia? Usei saia também, claro. E já ganhei um concurso de bicha uma vez, em primeiro lugar. E em Mato Grosso eu tirei segundo lugar. Tirei. Aí, veja bem, eu estou falando demais e não é para isso. Mas ela quer que fale dos livros. Os livros, eu tenho vários livros publicados e que são ímpares, porque não tem outro, né? Eu procuro escrever aquilo que não está escrito, né? Eu leio os autores de Campos, muito, não é? Bairro do Caju, que eu nem sabia, eu fui saber lendo Oswaldo Lima, que o Bairro do Caju, ele conta aqui Minhas ruas São Bento. É impressionante, daqui do centro da cidade para lá era o Bairro do Caju. E assim, agora, ele conta, é uma maravilha. O livro de Silvinha adora um morto, né? Adora um cemitério. Então, o livro de Silvinha, que é uma coisa que eu devo a ela, que eu falei isso e não fiz, o livro de Silvinha é espetacular. Quem não adquiriu o livro, consiga de um jeito ou de outro, porque, primeiro, que é único. Então, eu estou falando que eu escrevo que é único, né? Porque outros já escreveram, né? A gente leu Lamego, nós, o Feidite, etc. Mas eu fiz, né, a única biografia de Zé Cândido Carvalho, né? Antônio João de Faria, o primeiro sindicato trabalhador rural do Brasil, foi o de Campos. Mas você tem uns livros que ainda não estão publicados. Os que não estão publicados são de festas católicas religiosas. Já estamos trabalhando nisso. Populares. Agora, tem que falar sobre a análise filosófica de Vidas Secas. Que A Vidas Secas, Graciliano Ancra, é a hermenêutica filosófica é a minha paixão, assim. e tal, né, que está aí na Amazon, etc., e outros, assim. Aí eu vim aqui lançar um livro de contos, após a pandemia, eu falei, bom, eu não saio, não estou fazendo mais nada, mas não tive coragem de me suicidar. Eu falei assim, mas a vida já não vale mais nada e tal, minha mulher me abandonou, estava curtindo um luto. Eu falei, não quero saber mais disso, não caso mais, não quero saber. Aí venho aqui para lançar um livro. Aí peguei reportagens que eu tinha feito, muitas, que meu irmão citou ali, sobre escravidão no campo, né, etc. Eu a transformei em contos. E peguei uma frase de Nietzsche, que é um cara que eu não sou nietzschiano, mas é um cara que eu gosto muito, né? Dei o título, Humanos, Demasiadamente Humanos. O que o dele é Humanos, Demasiado Humano, né? Eu botei demasiadamente, só para mudar um pouquinho assim, né? E escrevi, são histórias, reportagens, fatos reais que eu transformei em contos. Mas eu sou péssimo, eu não sou artista, né? Assim como sempre fui um péssimo ator, já ganhei prêmios e tudo mais. Isso é verdade. Como péssimo ator. É verdade. Aí, É verdade. agora, como presidente depois presidente da Federação de Teatro do Rio de Janeiro, abri a Casa de Pascoal Carlos Magno, não é?
depois da reforma, anos e anos reformando, né? E nós abrimos, e por isso até recebo um prêmio naquele Carlos Gomes, no Teatro Carlos Gomes, né? Dado pelo Estado, e essas coisas, que eu não sei onde fica, eu nunca pendurei nada na parede, eu não guardo as coisas direito. Esse nosso eu respeito muito. Não só o Lamego, como o prêmio, que foi criado pela briga que houve entre o Zé Cândido de Carvalho, que era um sujeito de direita, mas era um excelente jornalista, e um escritor de 2 livros. Ele é conhecido como escritor, né? Mas, na verdade, ele foi a vida inteira jornalista. Desde 16 anos, era do liceu. Depois foi da revista Cruzeiro, etc. Ele só escreveu 2 livros. Né? O terceiro ele não terminou. E assim mesmo, o primeiro levou crítica pesada, contrária, que na verdade é o que eu mais gosto. Mas ele escreveu o Coronel Lobisomem. E teve um personagem, né? Lembra até Cervantes, porque o personagem é até nome de rua. O personagem ficou mais famoso que ele, que é o Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, que é a rua da prefeitura. Eles chamam de Azevedo lá. Lá está Azevedo. Estou falando, pois é, mas lá está errado. Está escrito Azevedo, fazendo mas registro, tudo bem, né? é o Ponciano de Azevedo Furtado. E aí eu escrevi, né, fiz a biografia e tudo mais. Então eu me sinto muito orgulhoso. Neide é minha vizinha aqui no Jockey. Você sabe que na natureza não tem mais, os elefantes, quando sempre que vão morrer, pode estar a milhares de quilômetros de distância, ele procura o local onde surgiu, que é chamado Cemitério dos Elefantes, né? Agatha Christie, eu li 33 livros de Agatha Christie. Gostava muito da policial dela, eu gosto muito. E ela tem o Cemitério dos Elefantes, pela memória deles, né? Então nós, eu, meu irmão, minha irmã que está aqui, né? Todo mundo 70, mais de 70, é igual a nós, tá? Mas você vai viver muito pela sua mãe aí, eu sei que vai viver 90 anos, nós. E a gente resolveu então voltar para a nossa origem, que nós somos papagoiaba. Então a gente foi para vários lugares, eu tenho uma irmã que ainda está na Suíça e tal, mas vai voltar, entendeu? Todo mundo vai terminar a vidinha aqui onde nasceu, coisa de Cemitério dos Elefantes, né? Eu vou ser enterrado no Cemitério do Caju. Sei lá, eu vou falar o quê? Maurício Chechel, Aguiar, Chico Aguiar, Marcelo Fernando, que eu já falei, Pedro, Nana, que é uma companheira excelente, né? Eu acho, Peninha, que é ele nunca chama o nome do cara. O Wellington. O Wellington, eu sei, é a Peninha. Bom, eu não posso citar o nome de todo mundo, eu conheço quase todo mundo, eu esqueço o nome também, né? O Marcelo, que foi. Eu pensei que Marcelo na época, Conselho de Cultura, não é mais. É o nosso querido que eu acompanho aqui nas redes sociais, coisa que eu quase não faço, né? Mas acompanho e tenho um prazer imenso de vê-la aqui, mesmo, de verdade. E quero só isso, agradecer a todos e falar o seguinte, que me emocionou muito. Estou até falando muito, mas emocionou muito. Primeiro, por receber esse prêmio, votado pelo Conselho de Cultura, que eu não acreditava, nem pensava nisso. Segundo, por ser junto com a homenagem dada ao Wilson Paes, que era meu amigo, uma pessoa maravilhosa, aquele sim, que ele acreditava, né, nos deuses, e está lá no Olimpo. Né? O Olimpo não pode, porque é grego. Mas está num lugar especial, porque está. Tem que estar, porque era uma figura maravilhosa. O Edson também já está reservado lá. Tá bom? Muito obrigado.